Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, quando você começa a buscar e gastar sua energia, gastar sua saúde, os melhores anos da sua vida, o seu tempo, sacrificando até a família para buscar coisas como dinheiro, você está com uma ambição muito pequena. Você não foi criado para coisas assim. Você foi criado para experimentar o amor de Deus, florescer nesse amor, crescer nesse amor. Conhecer o amor da forma que Deus quer que você conheça, então você encontra satisfação. Amém? Hoje com o pastor Joseph Prince. Não gaste os melhores anos da sua vida buscando pequenas ambições. Você foi criado para coisas maiores. Portanto, a sua luz tem que brilhar na haste central, o Senhor Jesus Cristo. Assista esse vídeo e veja como, especialmente, as luzes, todas as 6 hastes trazem luz para a haste central. Ao olharmos para a menorá de ouro, ok? Nós vemos a luz que está brilhando no azeite, estão todas apontando para o centro. A da direita aponta para o centro, a esquerda aponta para o centro. Ok? Glória a Deus. Cada igreja, cada ministério, o teste principal, genuíno de qualquer ministério é se traz glória e honra para o Senhor Jesus Cristo. De fato, existem 7 igrejas mencionadas no livro de Apocalipse. Nós temos pessoas perguntando a respeito das 7 igrejas do Apocalipse. Tem muitas coisas para falar. E tudo que sabemos sobre essas 7 igrejas podem ser interpretados como 7 eras históricas da igreja, da história da igreja. 7 igrejas da história como tal. Portanto, 7 é um número simbólico. Claro que existem mais igrejas, mas esse é um número simbólico. Tudo também se refere à igreja local na época do livro de Apocalipse. Ambas as interpretações estão certas, mas o mais importante é conhecer o que o candelabro quer dizer lá. Veja em Apocalipse 1, João teve uma revelação. Você gostaria de ir ao céu e ter uma revelação, ver o céu? Veja o que João viu, João amado. Veja o que ele viu no céu. E virei-me para ver quem falava comigo. João está falando. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. As 7 lâmpadas dos 7 castiçais, os 7 castiçais são as 7 igrejas. Amém? E o que você encontra no centro dos 7 castiçais, aqui não são 7 diferentes hastes, porque cada haste é, na verdade, um castiçal. E ainda assim, no centro você encontra o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Homem. Vamos de volta a Números 8. Deus diz: quando acenderes as lâmpadas, as 7 lâmpadas iluminarão o espaço em frente ao candelabro. Uma outra versão diz o seguinte: quando arrumarem as lâmpadas, darão luz em frente do candelabro. A minha ideia, eu não gosto dessa versão, porque a palavra arrumar engana. A palavra no hebraico é acender. Quando você acende em frente ao candelabro, está mais claro, você me entende? A sua vida, o seu ministério, pastores, líderes, a sua igreja local, tudo que nós fazemos tem que apontar e trazer glória para o Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? O que acontece quando você faz isso? Bem, a vida recebe um novo significado, o poder vem à sua vida. Você se lembra na igreja primitiva, Pedro e João, eles foram para o templo, estavam perto da Porta Formosa, existia um homem que estava paralítico desde nascimento, ele nunca havia andado desde que nasceu, e a Bíblia diz que Pedro passou perto dele, Pedro e João, e a Bíblia diz que ele pediu dinheiro, ele pediu por esmolas, ok? E é isso que Pedro fez, ele disse: prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda, igreja.
Se você é a noiva de Cristo e Ele é o noivo, saiba disso, você tem uma procuração. Você pode usar o nome do seu marido. De fato, você tem direito a parte da grana dele se você não sabia. Amém? Você pode assinar no nome do seu marido. Aleluia! Tudo que o seu marido tem, você tem. Algumas mulheres estão dizendo amém. Tudo que ele tem, você tem. Jesus nos deu o poder, a procuração. Não importa se eu sou pobre, se Ele me deu o poder de assinar em seu nome, não é baseado na minha riqueza, mas é na riqueza dEle. Ok? Assim Jesus disse, todo o poder me é dado nos céus e na terra, portanto ide. Esse é o poder da procuração. Você não vai no seu poder, você não vai na sua sabedoria, nem na sua força, nem na sua provisão. Você vai coberto pelo poder de Jesus Cristo, nosso Senhor, que tem todo o poder. Portanto, Pedro e João olham para aquele homem paralítico que nunca havia andado. Ele diz, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aprenda a usar isso. Se o seu filho está doente, repreenda em nome de Jesus essa febre. Amém? Repreenda qualquer problema no nome de Jesus. Amém? Ok? Use o nome que foi dado a você. Amém? Você está comigo? No nome de Jesus Cristo de Nazaré da Galiléia, levanta-te, anda. E o tomou pela mão direita e o levantou. Levantou, repita. Eu gosto dessa frase, o levantou. Vamos voltar a esse ponto. Imediatamente os seus pés se firmaram e recebeu força. E ele pulou e saltou e andou e entrou no templo, pulando e dançando e louvando a Deus. E todo o povo viu andando e louvou a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão, maravilhados. E quando Pedro viu isso, disse... O povo estava admirando Pedro e João como se ele fosse super-homem, ou se fosse o homem de ferro, ou estava olhando para ele como se fossem homens especiais. E Pedro olhou e viu isto, e ele respondeu ao povo, por que olhais para nós, homens de Israel, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Algumas vezes tem pressão dada em alguns ministérios que são milagrosos, e nós temos milagres na nossa igreja. Pessoas têm sido curadas de câncer, têm sido curadas de muitas enfermidades terminais, mas lembre-se disso, é o nome do Senhor Jesus Cristo, é o seu poder. Nós oramos e a cura acontece debaixo dos nossos olhos, mas não é a santidade do homem que orou. Amém? Não é o poder do homem que ora, é o nome daquele que ele representa. Pedro e João olharam, rapazes, olhem, vocês olham para nós como pelo nosso próprio poder ou santidade fizéssemos esse homem andar? Estas lâmpadas estavam brilhando na direção da haste central, trazendo glória para Jesus. Eles recusaram o louvor dos homens, eles não ficaram olhando para eles mesmos, dizendo, olha aqui, olha o que nós fizemos, olha aí, olha o que nós fizemos, olha o que nós fizemos. Não. Eles foram muito cuidadosos de não tomar a glória. Por que vocês olham para nós como se fosse o nosso poder, a nossa santidade? A frase seguinte, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus. Uau! Essas lâmpadas estavam brilhando, estavam trazendo glória para a haste central, o Senhor Jesus Cristo, amém? Você pode ver isso? Essa é a mensagem do Santo dos Santos. Deus quer que a sua vida, tudo que você é, que existe na sua vida, dê glória a Jesus Cristo, amém? Esses discípulos não estavam tentando ser popular, não estavam tentando se exaltar, não estavam tentando exaltar um ao outro, ou a outro, estavam ali para exaltar um nome, o Senhor Jesus Cristo. Não há necessidade para o sumo sacerdote usar tesouras para cortar o pavio, porque está fumaçando e cheirando. É isso que o sacerdote fazia de manhã. Ele ia ao lugar santo, ia para a menora e ele cortava todos os pavios que já tinham queimado. Você não está feliz
de que existem coisas na nossa vida que, se estivessem lá ainda hoje nas nossas vidas, causariam a nossa morte prematura, ou talvez causariam relacionamentos maravilhosos se o Senhor não tivesse cortado. Você está feliz que coisas foram cortadas? Você está me escutando? Ok? Ele nunca vai te expulsar, mas ele vai cortar aquelas coisas que estão queimadas na sua vida, coisas que estão trazendo fumaça e não luz, que estão trazendo mau cheiro à sua pessoa. Ele vai cortar. Você não está feliz? Na vida desses discípulos não precisava cortar nada. Eles estavam queimando corretamente. Que eu e você possamos ser como eles, ok? Sempre trazendo glória para o Senhor Jesus Cristo. Pastores e líderes, você não precisa se preocupar pelas 7 igrejas, saiba disso. O propósito das 7 igrejas é ter Jesus no centro. Amém? Ok. Vamos voltar para Números 8. A propósito, você sabe o que acontece quando alguém não dá glória a Deus? Quantos gostariam de saber? A vida de um rico, prestígio, posição, você tem tudo que esse mundo pode te dar, a adulação das pessoas, mas não existe propósito em dar glória para o Senhor Jesus Cristo. Você sabe o que acontece? Ok, no livro de Atos você vê esse homem chamado Rei Herodes Agripa I. Ele não era o Herodes que construiu o templo, esse era o neto de Herodes o Grande. Rei Herodes Agripa I, ele foi aquele que matou Tiago, irmão de João. Ok? E ele procedeu tentando matar Pedro também, mas a oração foi feita pela igreja por Pedro sem cessar, e Pedro foi solto pelo anjo e as portas se abriram. A Bíblia diz: a maior coisa que você pode fazer pelo seu pastor é orar por ele, igreja. Obrigado pelos poucos améns que eu vi, mas eu vou receber de qualquer jeito. A maior dádiva que você pode me dar é orar por mim, por minha família. Ok? Esse é o maior presente. A oração foi feita. Eu muitas vezes penso comigo mesmo: Tiago, irmão de João, morreu. Pedro não morreu. Nenhuma menção é feita da igreja orando por Tiago, mas a igreja orou por Pedro. Pedro foi liberto. Interessante isso. Ok? Nós temos aqui a procuração. É o mesmo rei Agripa. A Bíblia diz, vamos seguir a história, Atos 12. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, Joséfos, o historiador judaico, diz que as vestes reais eram de um material especial. Esse material era feito de tecido de prata, creio ou não, tecido de prata, toda a roupa. E mostra que quando o sol estava mais brilhante, antes de ele sair com aquela roupa real, prata, quando ele saía, ele brilhava como o sol. Então ele foi para o seu trono, se sentou e fez um discurso para o povo. E o povo gritava: voz de Deus e não do homem. O historiador Joséfos diz que Herodes os encorajava a dizer aquilo. Ele se sentia orgulhoso, claro. Veja o que aconteceu. Próximo. E no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor. Por quê? Porque não deu glória a Deus. Uau! E comido de bichos. E morreu. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Joséfos nos diz que imediatamente ele foi morto e caiu. Eles o levaram. E os seus intestinos foram comidos por bichos. E ele morreu uma morte terrível. E a razão é dada para nós. Ele não deu glória a Deus. Mesmo um rei mau como ele, Deus queria que ele soubesse: você está onde você está por causa de mim. E amigo, o seu fôlego está nas mãos dele. O fôlego que as pessoas usam para blasfemar seu santo nome, ele segura o fôlego das nossas narinas nas suas mãos. E assim, você morre. Você pode se gloriar hoje, mas para onde vão suas riquezas? Portanto, amigo, essa vida não foi gasta para a glória de Deus. Amém? Imagine, se ele ficou doente, morreu com uma doença terrível, e morreu antes do tempo, porque ele não deu glória a Deus,
Imagine você se dermos glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Como vamos ser saudáveis? Como vamos ser fortes? Amém? Você está me entendendo, irmão? A Bíblia diz que quando Deus acendeu a lâmpada, brilhava na haste central. Vamos a Números 8. Quando acenderes a lâmpada, todas as vezes que você encontra o sumo sacerdote acendendo a lâmpada, ou no livro de Números ou Êxodos, ok? Você descobre que a mesma frase é usada. A palavra acender é muito interessante no hebraico. Sabe qual é? É a palavra alar. Alar quer dizer levantar, subir, levantar. Alar, de onde vem a palavra da oferta queimada? Olá. Levantar. Quando você acende a lâmpada, é isso que acontece. Muitas vezes o pavio está metade dentro do óleo e o pavio desce. Para desencorajamento da nossa vida, depressão, existem momentos que você está cheio de fogo, cantando aleluia, Satanás, eu venci em nome de Jesus. Às vezes você está assim, mas às vezes na segunda, na terça, você começa a descer, começa a se deprimir. O que o sumo sacerdote faz é assim que ele acende você para trazer glória para o seu nome. Sabe como ele faz? Ele pega a pinça, e a pinça é feita de ouro também, ok? E ele pega a pinça e levanta o pavio do óleo, e a forma como Deus te levanta quando você está queimado, deprimido, você não está brilhando mais, ele não coloca você para baixo mais, ele não te reprime, ele não te condena, ele te levanta. É por isso que eu falei que o ministério dos discípulos é como o ministério de Jesus, de levantar. Jesus ama levantar pessoas. Eu gosto da cena no filme Paixão de Cristo, quando a mulher adúltera é flagrada e ela olha e vê essa face linda, levantando a sua mão, esticando. Ele está sempre levantando as pessoas, daquele que está lá embaixo, daquele que está ferido, daquela mulher que perdeu seu único filho, a viúva. Ele levantou o menino jovem que estava morto, dizendo, jovem, levanta-te. E o jovem se levantou, ok? Para a filha de Jairo, a garota de 12 anos, ele disse em aramaico, Talita cumi. Cumi significa levanta-te. Jesus está sempre levantando pessoas, sempre levantando o que está ferido. Levantar aqueles que estão desencorajados. Muitas pessoas pecam não porque são mais. Me entendo o que eu estou tentando dizer agora. Pessoas pecam porque estão desencorajadas, estão lá embaixo, perderam a visão, elas pensam que Deus não cuida delas, se Deus não cuida eu vou roubar, se meu casamento está ruim eu vou cometer adultério, se Deus não cuida de mim eu vou fazer isso, vou enganar, se Deus me protege eu vou mentir. Então elas se tornam cada vez mais embaixo, e a forma que Deus usa para elas brilharem é levantá-las. Davi cantou, e o gigante caiu por terra. Bum! Deus é o que levanta a tua cabeça. Ele olha para você e te levanta. Não chore. Ele diz para o jovem, levanta. No poço de Betesda, aquele homem estava deitado por 38 anos. Jesus disse, levanta, toma a tua cama e anda. Ele sempre está levantando pessoas. Ele ainda está fazendo isso hoje, na destra de Deus o Pai. Amém? Amém. A forma de fazer você brilhar não é reprimindo você, é levantando você. Veja, quando eu era um cristão recente, existe um texto na Bíblia que me amedrontava, porque eu vi uma mensagem, quando Jesus diz, em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, porque tem muitas falsas videiras. Eu sou a verdadeira videira e vocês são os galhos. Vocês lembram, João 15? Mas esse texto me amedrontava. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E eu tinha ouvido uma mensagem como um recente crente, se você não der fruto, Deus vai te cortar. Muitas vezes é pela morte, muitas vezes é por um acidente, muitas vezes ele te lança para o esquecimento. A propósito, você sabe que ninguém pode ser fulminado hoje. O rei Herodes não era um crente, ok? Mesmo que você viva uma vida que não glorifica a Deus, Deus não vai te fulminar, ok?
porque o sangue de Jesus lavou os seus pecados, você fica frustrado, deprimido. Quando você morrer e for para o céu, você vai dizer, olha a vida que eu podia ter tido se glorificasse a Deus. E olha o que eu tive, e você vai chorar. Sabe o que ele vai fazer com essas lágrimas? Ele vai enxugar e vai dizer, tudo bem, você está em casa agora. Eu estava com tanto medo. Toda vara que não dá fruta, ele tira. Uau! Deixe-me dizer o que diz no original grego. A palavra retira não é tirar, mas é a palavra airo, que quer dizer levantar. Levantar. Amém? Não dependa do grego. Vá a qualquer videira, qualquer lugar onde se plantam uvas, qualquer lugar onde tem uma videira, vá para o Vale de Napa, para qualquer lugar onde tem vinhos que devem ser vinhos de qualidade. Pergunte a alguém que trabalhe lá se você for visitar, quando você viajar, ok? Pergunte a eles. A videira é uma trepadeira. Uma videira não fica sustentada no tronco, ela tem que se pendurar alguma coisa. Uma videira que está no chão não pode produzir frutos. Quando ela está no pó, não dá frutos. O que o agricultor precisa? Ele levanta a videira e coloca em alguma coisa chamada treliça. Treliça. Na forma de uma cruz. Na forma de uma cruz. E a videira começa a trepar e subir ali e dar frutos. Aleluia! Todo galho que não está dando frutos, ele levanta. É isso que significa. E não precisamos argumentar usando o grego. O grego diz que ele levanta, não tira. Ele levanta-nos. Pode perguntar de qualquer viticultor. Ok? Videiras não podem dar frutos no chão enquanto estão no pó. Você sabe que um dos inimigos piores do povo de Israel eram os filisteus. Golias eram filisteus que Davi matou. Eles eram o inimigo número 1 de Israel. Ok? Você sabe o significado de filisteus? Literalmente, rastejar no pó. Deus não quer que seu povo viva rastejando no pó. Oh, lamentando. Ninguém me ama. Comendo alguns bichinhos. Se esses bichos não te comerem primeiro. E eu vejo que eles ficam sempre condenados. A expressão condenação e culpa no Antigo Testamento é pegar pó e colocar na cabeça. É um quadro de condenação. Pó. Jesus diz que ele veio não para condená-lo. Ele levou a sua condenação. Pó, está num pó, isso é para o diabo. Porque Deus disse para o diabo que ele comeria pó todos os dias da sua vida. Não gaste o seu tempo no pó. Ali é o lugar de Satanás, amém? Ele quer colocar você para o pó. Deus quer te levantar. Deus quer te levantar. Deixe que o seu ministério seja o ministério de encorajamento, não o ministério de desencorajamento. Pastores e líderes, quando as pessoas vierem, alimente-as, não bata nelas. Mas, pastor, não existe lugar para correção? Sim, sempre que eu estou compartilhando o nome de Jesus, as pessoas são corrigidas. Isso é arrependimento. Arrependimento em grego é metanoia, mudança de mente. Mentes são mudadas. Amém? Mas não bata. Pastor Prince, Jesus tinha palavras duras para pessoas também. Quem eram essas pessoas? Jesus nunca falou assim, duro com uma prostituta. De fato, ele falou para aquela mulher. Ele disse para ela, aquela mulher que cometeu adultério, ele disse, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Ele deu a dádiva da não condenação para que ela tivesse poder de não pecar mais. A prostituta, Jesus disse, a levantou, os seus pecados são perdoados. E para todos os fariseus disseram, quem é esse para perdoar pecados? Ele está sempre levantando pessoas, ele está perdoando. Essas são pessoas que você pode chamá-las pecadoras. E ainda assim, ele nunca as bateu. Ele as levantou. Eu quero dizer que a palavra mais dura dele foi para fariseus. Aqueles que olhavam para as pessoas de cima para baixo, com atitude super santos. Aqueles, eu sou mais santo do que você. Ok, justiça própria. Eles têm essa atitude. Não chegue perto de mim ou então fico impuro. Jesus era diferente. Ele se abaixava e te levantava. Como é que ele veio? De tão alto, do mais alto, e veio até o pó. E entrou no pó por nós para nos levantar. Que Salvador maravilhoso.
Este que nós devemos glorificar, esse Deus, esse Senhor Jesus, esse maravilhoso Jesus, Deus, homem, em um. Você sabe que é surpreendente quão humilde ele era. De todos os bebês nascidos nesse mundo, ele tinha escolha onde nasceria. Nenhum bebê tem essa escolha. Os pais escolhem por eles, mas para o Senhor Jesus, antes de ser bebê, ele estava com o Pai. O triuno Deus. Não três deuses, o 3 em 1. No início, Deus Elohim, plural. Hebraico, um Deus, mas plural. Criou, um verbo singular. O Deus triuno criou. Jesus veio como bebê. Ele tinha escolha. Ele podia escolher o Hotel Hilton de Jerusalém, ou um hotel de luxo em Jerusalém, ou alguma coisa assim. Ele poderia ter escolhido o melhor, mas você sabe, ele escolheu se identificar com as pessoas comuns. Ele nasceu numa manjedoura mal cheirosa, onde a vaca mugia e a ovelha balia. Lá, o Rei dos Reis nasceu, porque não existia lugar para ele na hospedagem. Ele tinha uma escolha. Amém, igreja? Você gostaria de ser exaltado por Deus? Não quero dizer que você tem que exaltar-se a você mesmo, ok? Senão o anjo vai te fulminar. Eu estou falando aqui que você precisa ser exaltado por Deus. Ok? Na parábola do semeador, existem 4 tipos de solo. Ok, o último solo é o bom solo. Veja aqui. E diz que aquele que caiu em bom solo são aqueles que ouviram a palavra e guardaram no coração e dão fruto com perseverança. Fala da palavra. E ninguém acendendo uma candeia cobra com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe no, diga, velador. Põe no velador para que os que entrem vejam a luz. O que Deus está dizendo é isso. Baseado na parábola da palavra de Deus, no solo, ele diz que você medita na minha palavra, você ama a minha palavra, não importa o que pensam os seus colegas, os seus amigos, se eles valorizam a palavra de Deus, ou se honram o nome de Jesus, não se preocupe. Se você honra a minha palavra, se você gosta da minha palavra, se você medita na minha palavra, você vem para a igreja e diz, eu quero mais do Evangelho de Jesus Cristo. Você valoriza a palavra de Cristo. Deus diz que você é como uma pessoa que está acesa. No próximo programa. Oh, meu amigo, você tem o Espírito Santo em você? Se você vem, e você vem, você vem, você vem, e todos vocês trazem o Espírito de Deus, nós vamos brilhar com intensidade. Amém? Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.